sem saber que ele era o dono da empresa onde toda a sua família trabalhava. A esposa jogou água suja no marido durante a gala, chamando-o de falhado. O que ele fez a seguir destruiu-os completamente. Não sei por que apareceste aqui, Nathan. Estamos a celebrar o sucesso, não a caridade para falhados desempregados. Não estás qualificado para participar neste baile. Essas foram as palavras venenosas que Camille Carter disse ao marido antes de jogar um balde de água suja nele, na frente dos colegas de trabalho, do amante secreto e de toda a família. Ela não tinha ideia de que o homem que o humilhou era o dono da empresa onde toda a sua família trabalhava. O que aconteceu a seguir vai fazer-te questionar tudo o que achas saber sobre lealdade, orgulho e consequências. Espectadores, o que fariam se a vossa esposa despejasse um balde de água suja em cima de vocês, na frente de muitas pessoas? Deixem os vossos comentários. A luz da manhã entrava lentamente no pequeno apartamento que Nathan Bennett dividia com a esposa, pintando listras suaves no chão da sala e pousando gentilmente no sofá gasto que eles sempre prometeram substituir e no corredor estreito que levava ao closet do quarto, onde Camille já se vestia para o trabalho. O lugar não era luxuoso, nem de longe, mas tinha um calor comum. Roupas dobradas em uma cadeira, duas canecas na bancada, o traço suave do perfume dela ainda pairando no ar. Da janela, ele observava a rua abaixo acordar. Os vizinhos saíam com sacos de almoço e chaves do carro. Um autocarro escolar passava ruidosamente. Os travões suspiravam ao parar na esquina. Uma carrinha de entregas estacionava em fila dupla. O motorista saltava para fora com caixas empilhadas nos braços. Aqui fora, Nathan era apenas mais um homem num prédio comum num quarteirão comum. E para quem olhasse para aquela janela, seria impossível imaginar o peso que ele carregava nos ombros. Por trás de cada manhã comum, havia um universo secreto. Por trás de cada adeus silencioso, sussurrado pela sua esposa antes de sair para o trabalho, havia uma empresa inteira que ela nunca soube que lhe pertencia. Por trás de cada camisa modesta, cada escolha humilde, cada hábito simples, havia a herança de uma vida e um legado que controlava os empregos, o futuro e os sonhos de mais de 5.000 pessoas, incluindo a sua esposa, o pai dela, a mãe dela e o irmão mais novo dela. Camille saiu do quarto, prendendo um pequeno brinco de ouro, o seu reflexo capturado rapidamente na tela escura da televisão ao passar. Ela usava uma blusa creme justa, enfiada em calças pretas sob medida. Os seus pés já estavam em saltos elegantes que batiam levemente no chão. O seu cabelo estava preso num rabo de cavalo liso que a fazia parecer elegante e composta. A maneira como ela gostava de aparecer no trabalho. "Estou bem assim?" perguntou ela. Mais por hábito do que por preocupação real, ela verificou o seu reflexo novamente na porta do micro-ondas. "Estás ótima", disse Nathan, e ele estava a falar sério. Ela deu um breve sorriso, pegou a bolsa e pegou o crachá de identificação do trabalho que estava sobre a mesa. O crachá com o logótipo da Bennett Dynamics brilhava no plástico. Ela o colocou no pescoço e se aproximou o suficiente para dar um beijo leve na bochecha dele. "Estou a sair", disse ela. "Temos muito o que fazer no departamento esta semana. Não te esqueças de comprar algo para o jantar, por favor. Posso chegar tarde." "Sem problema", respondeu ele. "Tenha um bom dia." Ela já estava meio virada para a porta quando ele terminou a frase. A fechadura clicou. O corredor engoliu o eco dos seus passos e, em poucos segundos, o apartamento mergulhou naquele silêncio matinal familiar. Um silêncio que parecia tranquilo e estranhamente pesado. Ele esperou um minuto inteiro, ouvindo o eco dos saltos dela a desaparecer na escada, depois exalou lentamente. Ele moveu-se pelo apartamento com calma, pegando no casaco, calçando os sapatos e saindo pela porta dos fundos do prédio. Ele não usava a porta da frente pela manhã, não porque temesse alguém, mas porque se habituara a separar as suas vidas. A entrada da frente era o Nathan comum. A entrada dos fundos levava ao seu outro mundo. O mundo da Bennett Dynamics. O mundo que o seu pai construiu do nada. O mundo que ele agora controlava por trás de um véu silencioso. O seu carro, um sedã cinza simples, estava à espera. Sem jantes caras, sem marcas chamativas. Nada nele gritava sucesso. Ele dirigiu pelas ruas estreitas, passando por lojas locais que abriam as suas persianas, passando pelo autocarro escolar, que parou com um guincho, passando pela cafetaria onde os adolescentes se reuniam todas as manhãs.
A cidade acordava à sua volta em camadas, buzinas, conversas crescentes, o cheiro de pão fresco a sair de uma padaria. Mas 50 minutos depois, ele virou para uma estrada privada ladeada por árvores altas que bloqueavam completamente o barulho da cidade. O pavimento aqui era liso, o ar mais silencioso, as casas bonitas e espaçadas. No final da longa estrada ficava a Vila Bennett. O seu amplo exterior de pedra e varandas amplas, suportando o peso de um legado que existia muito antes de ele nascer. O portão de segurança reconheceu a sua matrícula e abriu automaticamente. Ele subiu a longa entrada, passando por sebes aparadas, uma fonte silenciosa que murmurava suavemente e as janelas altas que refletiam o céu da manhã. Dentro da vila, os funcionários cumprimentaram-no com respeito. Conheciam-no bem, não como o homem modesto que vivia num apartamento, mas como o herdeiro da empresa que moldava metade da economia da cidade. Sabiam a verdade por trás das suas roupas discretas e estilo de vida simples. "Bom dia, Sr. Bennett", disse uma governanta com um pequeno aceno de cabeça. "Bom dia", respondeu ele calorosamente antes de se dirigir para a ala oeste. Depois de passar por um corredor mais estreito e por uma porta de madeira maciça com vidro fosco, encontrava-se o verdadeiro centro nervoso da Bennett Dynamics, o escritório que o seu pai construíra dentro da casa da família, quando a empresa superou a sua primeira sede no centro da cidade. Não parecia uma sala de reuniões. Parecia uma sala de guerra redesenhada para negócios. Telas alinhavam-se nas paredes, mostrando gráficos, mapas e transmissões ao vivo de fábricas e escritórios. Uma longa secretária dominava o centro do espaço, com pastas, tablets e um portátil já ligado na página inicial, empilhados ordenadamente. Em cima da secretária havia uma pilha familiar de ficheiros, os relatórios matinais. Ele sentou-se, puxou o primeiro ficheiro para mais perto e abriu. Enquanto Nathan abria o primeiro ficheiro na vila, a quilômetros de distância, Camila entrava na Bennett Dynamics, carregando uma versão de si mesma que nunca levava para casa. Dentro do edifício, ela não era Camille Bennett. Ninguém ali sabia que esse nome existia. Ela era Camille Carter, ambiciosa, confiante, admirada e deliberadamente solteira. Ela atravessou o átrio com a sua aliança de casamento guardada em segurança no pequeno bolso com fecho da sua bolsa. O mesmo bolso onde a escondia todas as manhãs, mesmo antes de entrar no edifício. O seu dedo não trazia nenhum sinal de um marido, nenhum sinal de compromisso, nenhum sinal de lealdade. Os seus colegas de trabalho acreditavam que ela estava focada na carreira e desinteressada em se estabelecer. Eles não faziam ideia de que ela saía do apartamento do marido todas as manhãs. Enquanto subia de elevador para o 7º andar, ela abriu o telemóvel e viu uma mensagem do seu amante secreto, Derek. Quarto reservado para depois do trabalho, no mesmo lugar. Os seus lábios se curvaram num sorriso silencioso e satisfeito. "Camille, eu não perderia isso por nada." Ela guardou o telemóvel assim que as portas se abriram. No 7º andar, as pessoas sorriam e acenavam para ela com a simpatia dada a alguém muito querido. Ela respondia com o charme caloroso e refinado a que estavam habituados, solteira, sedutora de forma sutil, alguém que gostava de atenção. Os seus colegas de trabalho frequentemente brincavam com ela, dizendo que era bonita demais para ficar solteira por muito tempo. Ela sempre ria com uma piada leve. Nenhum deles suspeitava que ela usava uma aliança à noite. Ela participava das reuniões com profissionalismo. Seu rosto permanecia calmo enquanto apresentava os resultados da campanha, discutia orçamentos e fazia algumas piadas oportunas que alegravam a sala. Ela era boa no seu trabalho, confiante, perspicaz, socialmente habilidosa, tudo. Ela acreditava que seu marido chato em casa não era assim. Quando o trabalho terminava, ela arrumava suas coisas lentamente, esperando até que a maioria dos colegas saísse antes de enviar uma mensagem de texto discreta. "Camille, estou pronto." Menos de 1 minuto depois, Derek estava no átrio, vestindo um casaco cinzento. Ela pegou na sua bolsa, colocou o telemóvel dentro e saiu com um passo sem pressa, como se estivesse indo direto para casa, como todos supunham. Mas, em vez de virar em direção à estação de comboios, ela atravessou o átrio e parou ao lado do homem alto que esperava perto das portas giratórias. Lá fora, a brisa do início da noite acariciava o cabelo dela enquanto caminhavam em direção ao lado do prédio onde o SUV escuro dele esperava.
Ele abriu a porta do passageiro para ela e ela deslizou para o banco com a familiaridade experiente de alguém que já tinha feito isso muitas vezes, para fingir que não significava nada. No momento em que as portas se fecharam e o barulho da cidade desapareceu atrás dos vidros escuros, o silêncio mudou. Não mais profissional, não mais educado. Dia longo? Perguntou ele, com a mão apoiada na alavanca de mudanças, de uma forma que deixava bem claro que não se tratava de uma viagem inocente. Muito, disse ela, recostando a cabeça no banco. Eu precisava disso. Ele saiu do estacionamento da empresa e entrou no trânsito, com uma mão no volante e a outra roçando o joelho dela. Agora que estavam fora de vista, ela não o impediu. Ela não recuou. Simplesmente deixou o silêncio instalar-se enquanto ele se dirigia para o oeste, afastando-se da empresa, dos colegas de trabalho que acreditavam que ela tinha ido para casa sozinha, do marido que já estava de volta ao pequeno apartamento a preparar o jantar para uma mulher que não tinha intenção de voltar cedo. 15 minutos depois, entraram no estacionamento privado de um hotel familiar, do tipo com vidros escuros, entradas discretas e funcionários treinados para não se meterem na vida dos outros. Não era a primeira vez que eles estavam ali, nem mesmo a 10ª. Ao entrarem, a recepcionista acenou com a cabeça sem perguntar os nomes. O quarto já estava reservado, já estava pago, já estava à espera. Camille caminhou à frente com confiança silenciosa, tirando o cabelo do pescoço ao entrarem no elevador. Derrick aproximou-se baixando a voz. Passei o dia todo a pensar em ti. Ela sorriu, sem timidez, sem culpa, apenas confortável. Eu sei. As portas do elevador fecharam-se e ela deixou para trás o mundo onde era solteira. O mundo que alimentava o seu ego. O mundo que ela acreditava pertencer apenas a ela. O apartamento ainda estava escuro quando Camille finalmente voltou naquela noite. A luz do corredor incidia sobre os seus ombros enquanto ela fechava a porta suavemente atrás de si. Nathan levantou os olhos do fogão, onde acabara de desligar o bico. O vapor subia da panela de massa que ele tinha preparado. Não era um jantar especial, mas ele fazia um esforço sempre que ela dizia que ia chegar tarde. Ele já tinha posto a pequena mesa com 2 pratos, 2 copos e um guardanapo dobrado ao lado do lugar dela. Camille deixou cair a mala no sofá com um suspiro cansado, o tipo de som que não combinava com o brilho que ainda permanecia na sua expressão. Havia algo estranho nos seus olhos, que pareciam brilhar para alguém que acabara de terminar um longo dia no escritório. Ela tirou os sapatos de salto alto e esticou os dedos dos pés no chão frio. Chegaste mais tarde do que o habitual, disse Nathan, mexendo a massa uma última vez antes de a servir. Foi um dia longo, respondeu ela casualmente, passando os dedos pelo cabelo. O marketing está ridículo esta semana. Todos querem alguma coisa. Nathan acenou com a cabeça. Pensei em fazer o jantar, caso estivesses com fome. Ela olhou para a mesa com uma expressão indecifrável por um momento, antes de conseguir esboçar um sorriso educado. Obrigada. Deixa-me só ficar confortável. Ela desapareceu no quarto por um instante, voltando a aparecer com uma camiseta grande e leggings, o cabelo preso de forma solta. Sentou-se à mesa à sua frente e deu algumas garfadas no macarrão, mastigando distraidamente, como se sua mente estivesse em outro lugar. Como foi o teu dia? Perguntou ela, uma pergunta dita de forma leve, quase automática. Bastante normal, respondeu Nathan. Tranquilo, na maior parte do tempo. Isso é bom. Ela limpou a boca e recostou-se, exalando. Estou exausta. Honestamente, a única coisa que me mantém a funcionar é esta gala estúpida que estão a planear. Nathan parou com o copo a meio caminho dos lábios. Gala? Sim, disse ela, girando o garfo sem muito entusiasmo. A empresa vai realizar uma grande gala formal daqui a 3 dias. Reconhecimento dos funcionários, promoções, discursos de agradecimento. Grande coisa. Aparentemente, ele manteve a expressão neutra, embora algo tivesse mudado silenciosamente dentro dele. Ele pousou o copo suavemente. O CEO vai comparecer? Perguntou ele num tom leve. Camille revirou os olhos com um sorriso divertido. Então, eles disseram, confie em mim, todos estão a enlouquecer com isso. Não consigo imaginar o que os executivos estão a passar. As pessoas já estão a agir como se fosse o Oscar. E os cônjuges podem ir? Perguntou ele casualmente, com calma, sem pressionar. O garfo dela congelou na mão.
Lentamente, ela o baixou no prato e ergueu os olhos para ele com um olhar que era metade irritação, metade descrença. Por que perguntaria isso? Disse ela bruscamente. Só achei que seria bom ir com você, respondeu Nathan, mantendo a voz calma. Apoiar-te, estar presente para as tuas conquistas. A tua família estará lá, certo? O seu maxilar apertou-se instantaneamente. Uma pequena linha formou-se no canto da sua boca. Nathan, por favor, não comece. Começar o quê? Ele perguntou suavemente. Ela afastou ligeiramente o prato. Tu sabes exatamente o que quero dizer. Este é um evento corporativo formal. Executivos, gerentes seniores, pessoas importantes. É uma grande noite para mim. Não quero nenhum constrangimento. Constrangimento? Ele ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Eu ficaria apenas sentado ao teu lado. Esse é o problema, disse ela, com a irritação agora transparecendo totalmente na sua voz. Não quero lidar com pessoas a cochichar, a fazer perguntas ou a olhar para mim como se eu tivesse trazido alguém que não pertence àquele lugar. Nathan absorveu as palavras dela como alguém que leva um soco lento. Um golpe após o outro, cada um mais pessoal do que o anterior. Então, ele disse baixinho, achas que eu te envergonharia? Eu não disse isso, respondeu ela rapidamente. Tu insinuaste isso, resmungou ela, passando a mão pelo rosto. Nathan, esta empresa está cheia de pessoas poderosas. Pessoas com dinheiro, pessoas com influência, pessoas que trabalharam para chegar onde estão. E tu realmente não te encaixas nesse mundo. Ele engoliu em seco lentamente. Eu não me encaixo nesse mundo. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos endurecendo. É exatamente por isso que eu não queria tocar nesse assunto. Tu sempre tornas tudo mais profundo do que precisa ser. Eu fiz uma pergunta. Ele respondeu. E a resposta é não. Tu não podes vir. Ela disse com firmeza. Não quero dar explicações a ninguém. Não quero responder a perguntas incômodas. Não quero que eles se perguntem se tu és o que eu sou. Perguntou ele em voz baixa. Ela hesitou, mas acabou por dizer as palavras. Se tu estás deslocado, se estás com dificuldades, ou entre empregos, ou sei lá, qualquer que seja a impressão que dás. Nathan inspirou lentamente, lutando contra a dor que lhe subia no peito. Então é assim que tu me vês, disse ele baixinho. Um problema, um fardo. Estás a distorcer as coisas, disse ela defensivamente. Estou a ser realista. Esta noite é importante. A minha família estará lá. Os meus supervisores estarão lá. O CEO estará lá. Não é a noite para tu apareceres. Simples, simples, repetiu ele baixinho. Ela levantou-se abruptamente, pegando no prato. Não vou discutir mais sobre isso. Por favor, Nathan, deixa-me aproveitar esta noite sem complicar as coisas. Ele observou-a caminhar até a pia, enxaguando o prato como se nada pesado estivesse entre eles. Os ombros dela moviam-se com calma e certeza, como se a conversa fosse normal, como se a ferida que ela causara não pulsasse silenciosamente no ar. Nathan levantou-se da cadeira, colocando o seu prato ao lado do dela com cuidado. Tudo bem, disse ele baixinho. Se é isso que queres. Ela acenou com a cabeça sem olhar para ele. Obrigado. Ele afastou-se da cozinha. O apartamento de repente parecia 2 tamanhos menor. 3 dias depois, o Hamilton Grand Hotel brilhava sob o brilho de lustres altos e luzes douradas quentes. O seu piso de mármore estava tão polido que cada salto que batia nele deixava um eco suave a ecoar pelo átrio. Uma grande faixa estendia-se pela parede oposta. Gala anual da equipe da Bennett Dynamics, impresso em letras prateadas elegantes, rodeado por arranjos florais altos e cortinas brancas impecáveis. Esta noite era o evento mais celebrado do ano pela empresa. Os funcionários vestiam as suas melhores roupas, sorriam com o seu melhor sorriso e esperavam que os seus nomes fossem chamados para promoções ou reconhecimento. Camille saiu do carro partilhado como se estivesse a sair da capa de uma revista. O seu vestido azul marinho envolvia o seu corpo suavemente, salpicado com brilhos prateados que refletiam cada lampejo de luz. A fenda ao longo da sua perna dava ao vestido um balanço gracioso enquanto ela caminhava. Os seus saltos batiam no pavimento com confiança. O seu cabelo estava penteado em ondas suaves que emolduravam o seu rosto lindamente, e as suas joias brilhavam a cada movimento. O seu pai, Mark Carter, estava na entrada com a sua mãe e o seu irmão mais novo, Ethan.
Eles tinham chegado mais cedo e esperavam orgulhosamente do lado de fora, todos vestidos com roupas formais, como se a noite pertencesse apenas a eles. O seu pai estendeu as mãos quando a viu. Lá está ela, disse Mark, sorrindo. A nossa estrela. Estás deslumbrante, querida. Superaste-te, acrescentou a mãe, alisando uma pequena ruga imaginária no vestido de Camille. Todos vão falar de ti. Ethan sorriu e ajeitou a gravata. Estás linda, mana. Camille sorriu, deixando que a admiração deles a envolvesse como a luz quente do sol. Este era o seu mundo. Pessoas que a viam como alguém em ascensão, brilhante, importante. Aqui, ela não precisava fingir. Não precisava explicar nada. Ela era a Camille que desejava ser em todos os lugares, admirada, celebrada, livre de julgamentos. Não muito longe deles, perto de uma das colunas de cristal, estava Derek, o seu amante secreto. Ele usava um fato escuro feito sob medida que lhe caía perfeitamente. Os seus olhos percorriam Camille com um olhar que ele não se preocupava em esconder. As luzes do salão de baile brilhavam nos seus sapatos polidos e botões de punho, enquanto ele levantava a taça de champanhe num subtil cumprimento privado, destinado apenas a ela. Os lábios de Camille curvaram-se ligeiramente e ela levantou o queixo em reconhecimento. Ethan reparou na direção do seu olhar. Dentro do salão de baile, a música flutuava suavemente do quarteto de cordas perto do palco. As pessoas reuniam-se em torno de mesas altas, riam, brindavam e admiravam as roupas umas das outras. Executivos misturavam-se com chefes de departamento, gerentes com analistas. Todos pareciam mais leves naquela noite, menos sobrecarregados por planilhas e prazos. Camille entrou com a sua família, absorvendo a admiração ao seu redor. As pessoas a cumprimentavam calorosamente, elogiando o seu vestido, fazendo piadas sobre a grande noite e cochichando sobre rumores de promoções. Ela movia-se graciosamente, parando para conversar com colegas de trabalho. E a cada momento sentia a sua confiança aumentar. Ela ainda não sabia, mas todas essas pessoas viviam dentro de uma estrutura mantida unida pelo homem que ela deixou no apartamento delas. Vários minutos se passaram antes que Mark se inclinasse para Camille, com uma expressão intrigada. "Onde está o seu marido esta noite?" perguntou ele casualmente. Ele decidiu ficar em casa. Camille inspirou lentamente, cuidadosa com o tom de voz. "Nós concordamos que ele não deveria vir." "Boa decisão", disse o pai dela imediatamente. "Essa não é uma noite para homens simples. Este é um grande evento." A mãe dela acenou com a cabeça. "O CEO vai estar presente. Pessoas importantes. Não vamos passar vergonha." Antes que Camille pudesse responder, ela sentiu uma mudança repentina no ar. Uma sensação inexplicável de que algo estava a puxar o seu peito. Ela virou a cabeça bruscamente para a entrada, como se algo dentro dela a avisasse antes mesmo que os seus olhos confirmassem. De pé à porta do salão de baile, com o mesmo fato simples que usava em todos os lugares. Era o Nathan? Ela congelou. Ele não deveria estar ali. Não tinha sido convidado. Não deveria aparecer. O rosto de Mark contorceu-se em confusão. "O que ele está a fazer aqui?" Ethan cerrou os dentes. "Mana, por que o trouxeste?" Camille não conseguiu respirar por um momento, como se a sala tivesse ficado mais fria. Nathan não procurou por ela na sala. Ele simplesmente entrou devagar, silenciosamente, educadamente, cumprimentando todos que acenavam para ele. A sua postura era calma, a sua expressão indecifrável. Ele parecia completamente deslocado entre os vestidos brilhantes e os smokings elegantes, e a família Carter sentiu isso como uma mancha pessoal. O corpo inteiro de Camille ficou tenso, fervendo sob a pele. Ela se desculpou abruptamente e caminhou em direção ao corredor. Os seus saltos batiam no chão de mármore com cliques agudos e furiosos. Ela desapareceu atrás de uma esquina estreita, respirando com dificuldade, os olhos ardendo, não de tristeza, mas de fúria. Ela pegou um balde de limpeza deixado sem supervisão ao lado de um carrinho de limpeza. O balde estava meio cheio de água suja e morna, proveniente da limpeza do chão, turva, cinzenta e desagradável. Os seus dedos apertaram-a em alça. Ela não hesitou. Ela voltou para o salão de baile com o balde firmemente segurado nas duas mãos, os seus passos altos o suficiente para chamar a atenção. As pessoas viraram-se lentamente, os olhos arregalados em descrença, enquanto ela se aproximava de Nathan,
que estava de pé perto de uma mesa a ler um pequeno cartão do evento. Ele olhou para cima, os olhos gentis, suaves, inconscientes, e sem lhe dar um segundo para entender. Splash! A água suja explodiu sobre o seu fato, encharcando a sua camisa, pingando do seu cabelo, espirrando pelo chão polido. Suspiros surgiram pelo salão de baile como um estrondo de trovão. Uma mulher deixou cair a sua taça de champanhe. Alguém cobriu a boca. Telemóveis com câmaras apareceram como luzes piscantes. A voz de Camille cortou o silêncio bruscamente, alta o suficiente para atingir todos os cantos da sala. "Não sei por que vieste aqui, Nathan", gritou ela. "Estamos a celebrar o sucesso da empresa, não a organizar eventos de caridade para perdedores desempregados. Tu não pertences aqui. Nunca pertencerás aqui. E estamos terminados. O meu advogado entrará em contato consigo." O pai dela bateu palmas uma vez, satisfeito. "É o que você merece." Ethan sorriu com desdém. "Finalmente a minha irmã tomou a decisão certa." Derrick olhou em choque, juntando todas as mentiras que ela lhe contou. Nathan não disse nada. Não piscou, não discutiu, não se defendeu. Simplesmente saiu em silêncio, dolorosamente, carregando o peso da traição que escorria das suas roupas. E o salão de baile engoliu a sua saída com um silêncio atordoado e trêmulo. O ar frio do lado de fora do Hamilton Grand atingiu Nathan como uma bofetada, picando-a da água suja que secava na sua pele. Ele desceu os degraus com passos firmes, ignorando os convidados que ainda estavam lá fora para tomar ar ou fazer uma chamada. Os seus sussurros cortavam a noite, mas ele não diminuiu o passo. Os seus sapatos carregavam o peso de um homem que não tinha mais nada para fingir. Chegou ao carro, abriu a porta com uma mão que tremia apenas ligeiramente e sentou-se pesadamente. O cheiro fraco de cloro, água de esfregona e humilhação agarrava-se a ele. O peito apertou-se uma vez bruscamente, mas ele forçou a respiração a se estabilizar. Pegou no telemóvel e discou um número. A voz estava baixa, controlada. Controlada demais. "Está na hora", disse ele. Do outro lado da linha, o assistente executivo sênior congelou por uma fração de segundo. "Sim, senhor. Entendido. O comboio estará pronto." Nathan desligou, jogou o telemóvel no banco do passageiro e girou a chave na ignição. O motor vibrou suavemente sob ele enquanto saía da garagem do hotel. Assim que entrou na estrada, o silêncio dentro do carro ficou denso o suficiente para guardar memórias. Ele não esperava por elas. Elas vieram como uma maré. Ele viu o restaurante novamente. As luzes fracas, a pequena mesa de canto onde ela se sentava a rir com um colega de trabalho muito antes de eles serem algo. O seu sorriso suave e natural, intocado pela ânsia por status que mais tarde a consumiria. Ele viu-a deixar cair a bolsa e a maneira como ela riu quando ele ajudou a recolher os itens derramados. Ele ouviu o seu pedido de desculpas tímido, sentiu a centelha inicial de algo que o fez acreditar que a vida poderia ser simples. Lembrou-se dos primeiros encontros, dos cafés baratos, dos passeios no parque, das conversas tarde da noite que aqueciam o seu peito. Ela era doce, aberta, divertida, viva, não a versão polida e afiada de si mesma que mais tarde criou para o mundo corporativo. Lembrou-se da primeira vez que ela conheceu o seu pai, Richard Bennett. Sem saber quem ele era, ela foi educada, mas distraída, a navegar no telemóvel, enquanto Nathan e o seu pai conversavam baixinho na sala de estar. Mais tarde, Richard chamou Nathan à parte e disse gentilmente: "Certifique-se de que ela veja você, não a vida que você lhe dá." Na época, Nathan acreditava que ela via. Os seus dedos apertaram o volante. Ele lembrou-se dos Carters, dos jantares de domingo cheios de sorrisos falsos e palavras duras. O pai dela comentando em voz alta sobre homens de verdade com ambição. A mãe dela comparando-o aos maridos das amigas de Camille, suspirando pelo seu estilo de vida simples. Ethan rindo sempre que Nathan chegava no seu velho sedã. Todos eles trabalhavam para a Bennett Dynamics há anos, leais apenas à sua crença de que mereciam mais. Eles nunca suspeitaram que o homem que zombavam assinava os seus contra-cheques. Ele lembrou-se de estar sentado na vila semanas antes, com a espessa pasta de promoção aberta sobre a mesa, o pai observando-o com olhos atentos. Ele lembrava-se de ler a avaliação do departamento de Camille, vendo os pontos fortes dela, o seu trabalho árduo, o seu crescimento. Ele recomendou-a para a promoção sem hesitar. Ele lembrava-se de assinar a promoção de Mark Carter para chefe de departamento,
Assinar a carta de promoção de Ethan, imaginando os rostos deles na gala, imaginando revelar-se não com arrogância, mas com orgulho silencioso, dizendo-lhes: eu dei a todos vocês uma oportunidade. Eu escolhi elevá-los. Lembrava-se de como estava animado, silenciosamente em particular, de como ensaiou as palavras que diria no palco, de como pensou que aquela noite seria o início de algo curado, algo melhor. Em vez disso, Camille jogou um balde de água suja nele. O pai dela riu. O irmão dela aplaudiu. O amante dela ficou parado atrás, confuso. Nathan piscou com força, forçando a imagem a sair dos seus olhos antes que a dor voltasse. Chegou ao prédio do seu apartamento e estacionou. O corredor silencioso acolheu-o com sombras suaves. Dentro do apartamento, tudo parecia igual ao que estava quando ele saiu naquela tarde. A manta sobre o sofá, a planta que ela se esqueceu de regar, a foto emoldurada do segundo mês de namoro. Ele não parou para observar nada disso. Foi direto para a casa de banho, ligou o chuveiro com água quente e tirou o fato manchado. A água caía sobre ele em jatos fortes, enxaguando a humilhação, mas sem apagar a memória. Esfregou-se até que o último vestígio da água suja desaparecesse pelo ralo. Depois, saiu e dirigiu-se ao armário do quarto. No fundo, atrás das camisas e calças de ganga do dia a dia, estava pendurado um saco de roupa, preto e elegante, intocado há quase um ano. Abriu-o lentamente. O fato dentro brilhava sob a luz do quarto. Feito à medida, costurado à mão, o fato de um CEO. Vestiu-se cuidadosamente, abotoando cada botão com uma calma que parecia perigosa. Os botões de punho encaixaram no lugar, prateados e gravados com o brasão dos Bennett. Usou o relógio que o pai lhe deu no dia em que lhe entregou a empresa. Penteou o cabelo para trás, revelando as linhas fortes do rosto que a simplicidade muitas vezes suavizava. Quando se olhou no espelho, não viu o homem que Camille rejeitou. Viu o homem que dirigia um império. Saiu exatamente quando a comitiva chegou. Uma fila de SUVs pretos enchia a rua, enchia a rua com os motores a zumbir e os faróis brilhantes. Os executivos esperavam, ajeitando as gravatas. A segurança avançou, abrindo a porta do SUV. Ele entrou. A comitiva voltou para o hotel. De volta ao salão de baile. De volta à verdade. Quando os SUVs pararam na entrada, desta vez, a energia lá fora mudou instantaneamente. Os convidados que saíam para tomar ar pararam. Valada endireitou-se. A segurança formou um corredor dentro do salão de baile. A voz do apresentador tremia atrás do microfone. Senhoras e senhores, o CEO chegou. As conversas pararam no meio da frase. Os copos pararam no ar. A música parou instantaneamente. As portas se abriram. Nathan entrou. Não como o homem que ela ridicularizou. Não como o marido que ela humilhou, mas como o CEO de tudo o que ela pensava que conhecia. Os lustres refletiam em seu terno, enquanto ele subia ao palco com passos pesados e decisivos. Os executivos inclinaram a cabeça. Os funcionários olhavam com os olhos arregalados. Os joelhos de Camille cederam. Seu pai parou de respirar por um momento. Os lábios de seu irmão tremiam. Seu amante parecia querer desaparecer. Nathan subiu ao palco e levantou o microfone lentamente. Boa noite, disse ele com voz firme, profunda e ressonante. Esta noite foi criada para homenagear aqueles que tornam esta empresa forte. Pessoas que trabalham com integridade, que carregam o nome Bennett Dynamics com orgulho. O seu olhar percorreu os funcionários, parando nos rostos que reconhecia dos relatórios, das reuniões, das decisões tomadas atrás das portas da vila. A sua voz ficou ligeiramente mais aguda. Mas esta noite, continuou ele, também vimos outra coisa. Algo que revela o caráter de uma forma que as conquistas nunca conseguem. Camille estremeceu. Os olhos de Nathan encontraram os dela por um breve segundo, não com raiva nem com tristeza, mas com uma compreensão fria e distante. O tipo de compreensão que um homem só alcança depois de se abrir. Observei esta empresa durante anos, disse ele, e aprendi que o respeito não é testado em dias normais. É testado em momentos em que as pessoas acreditam que ninguém importante está a observar. Um silêncio penetrante espalhou-se pelo salão de baile. A voz do seu pai ecoou novamente na sua mente. Às vezes, você precisa que as pessoas pensem que você não é ninguém importante para que elas ajam naturalmente. Esta noite mostrou-lhe exatamente quem elas eram.
Nathan baixou o microfone e acenou para o diretor de RH, que se aproximou com uma pasta selada. Os papéis dentro dela traziam consequências pesadas. Pesadas com a verdade. Ele leu os nomes claramente. Camille Carter Bennett, Mark Carter, Ethan Carter. A sala suspirou, mas Nathan continuou a falar, com um tom firme, com efeito imediato. Essas pessoas estão demitidas da Bennett Dynamics e permanentemente na lista negra. Esta empresa não será manchada pela crueldade. Não tolerará humilhação. Não em relação a nenhum funcionário e certamente não em relação ao nome Bennett. Ele fechou a pasta suavemente, com uma determinação que se espalhou pelo salão de baile. As pessoas o observavam não como um CEO, não como um proprietário, mas como um homem que havia sido traído da maneira mais pública possível e ainda assim permanecia inabalável. Ele desceu do palco com passos silenciosos. Derek recuou. Os executivos baixaram a cabeça. Os funcionários se abriram para ele como água em torno de um navio estável. Camille cambaleou para a frente. Nathan, por favor, ouve. Por favor, deixa-me falar. Mas ele passou por ela sem parar. Passou pelo pai dela, tremendo numa cadeira. Passou pelo irmão dela, que não conseguia encontrar a voz. Passou pelos colegas de trabalho, que ficaram em silêncio atordoado. Ele atravessou as portas do salão de baile. O som dos seus sapatos ecoava pelo corredor. Cada passo selava o destino de todos que ele deixava para trás. Lá fora, a comitiva esperava com os motores a roncar baixinho. Ele entrou no SUV. As portas fecharam-se. Os veículos partiram. Atrás dele, Camille desabou em soluços. Mas Nathan não olhou para trás. Nem uma única vez. Quando Nathan saiu da gala para a noite, não se virou para a rua que levava ao pequeno apartamento que outrora partilhava com Camille. Não olhou para trás para a entrada reluzente do hotel, nem para o eco da voz desesperada dela a desmoronar-se atrás dele. Caminhou diretamente para a comitiva que esperava ao lado do passeio, com SUV pretos alinhados ordenadamente como uma parede de força silenciosa. A segurança abriu a porta. Ele entrou. O carro arrancou imediatamente, deixando para trás o Hamilton Grand e a família Carter destroçada, como uma cena a fechar-se num palco ao qual ele já não pertencia. O ar frio lá fora transformou-se em riscas prateadas à medida que a comitiva se movia pela cidade, seguindo a rota que apenas alguns eleitos conheciam, a que levava à Vila Bennett, dentro do SUV. O silêncio já não trazia dor, apenas clareza, apenas verdade. O homem que entrara na gala fora humilhado. O homem que partia era intocável. Quando a comitiva finalmente se aproximou da vila, os portões automáticos abriram-se com reverência silenciosa. A longa entrada era iluminada por luzes douradas e quentes que projetavam sombras suaves sobre a fachada de pedra. Casa, não o apartamento. Esta era a sua casa. O carro parou diante da grande entrada. Os funcionários da casa, já avisados, aguardavam respeitosamente. Nathan saiu e eles se curvaram seguindo o seu movimento. Richard Bennett estava à espera no hall de entrada, com as mãos atrás das costas, postura firme, olhos fixos. A idade havia suavizado algumas partes dele, mas não a sua perspicácia. Ele olhou para o filho e soube de tudo sem dizer uma palavra. Nathan inspirou lentamente. O pai acenou com a cabeça uma vez. Não precisa explicar, disse ele baixinho. Esta noite, você viu a verdadeira natureza deles. Nathan soltou um suspiro profundo, sem perceber que estava a prendê-lo. Passou pelo pai e entrou na quietude da vila, e as pesadas portas fecharam-se atrás dele. Não isolando-o do mundo, mas isolando-o de tudo o que ele havia deixado para trás. Naquela noite, Camille não dormiu. Sentou-se no sofá dos pais com as pernas encolhidas contra o peito, ainda vestindo o vestido de lantejoulas do baile, agora amarrotado e manchado de lágrimas. A mãe dela andava de um lado para o outro na sala, ligando para Nathan repetidamente, enquanto o pai praguejava baixinho, discando todos os números que lhe vinham à cabeça. Nenhum deles atendia. Ethan tentou enviar mensagens para os colegas de trabalho, mas tudo o que ouvia era silêncio. Todas as tentativas de contactar Nathan falharam. Quando Camille tentou ligar para o número dele, nem sequer tocou. Foi direto para o correio de voz, como se a linha já não existisse. Por quê? Por que é que ele não atende? Sussurrou ela, com a voz rouca. A mãe colocou as duas mãos nos ombros dela.
Ele está chateado. Ele vai aparecer. Mas no fundo todos sabiam a verdade. Nathan tinha os cortado completamente do seu mundo. No segundo dia, o pânico piorou. Camille tentou dirigir-se à sede da Bennett Dynamics, mas descobriu que o seu acesso de funcionária já não funcionava. A segurança acompanhou-a para fora com calma, firmeza e sem discussão. O pai tentou contactar antigos colegas dentro da empresa. Ninguém atendeu. Nenhum sequer. Apenas Derrick atendeu, mas não da forma que ela esperava. Quando ela lhe ligou, trêmula, desesperada por tranquilidade, a voz dele soou fria e distante. Queres que eu perca o meu emprego? Por ti, nunca mais me ligues. A linha caiu e algo dentro dela se partiu com um som que ela não conseguiu suportar. Na manhã do terceiro dia, uma batida suave soou na porta da família Carter. Camille correu para abrir, com a esperança a arder cegamente dentro do seu peito, mas um mensageiro uniformizado estava ali, segurando um envelope selado. Ele não falou além de uma saudação educada e deu-lhe um papel para assinar antes de lhe o entregar. Ela fechou a porta lentamente, como se tivesse medo do que as suas mãos carregavam. Os seus pais reuniram-se à sua volta enquanto ela rasgava a aba. A primeira linha foi suficiente para fazer as suas pernas cederem. Pedido de divórcio. Camille caiu no chão, pressionando ambas as mãos contra o rosto, enquanto o seu corpo tremia incontrolavelmente. A sua mãe ajoelhou-se ao lado dela. O seu pai andava de um lado para o outro. Ethan olhava fixamente para o teto, incapaz de processar o que as suas vidas se tinham tornado. Tudo tinha sido apagado de uma só vez. Um mês se passou, um mês longo e humilhante, em que o nome Carter se tornou um aviso em todos os escritórios em que tentavam entrar. Suas carreiras, suas reputações, seus futuros, tudo evaporou em silêncio. A manhã da audiência no tribunal chegou cinzenta e fria. Camille estava do lado de fora do tribunal vestindo um vestido preto simples, as mãos firmemente entrelaçadas como se estivesse se segurando para se manter em pé. Ela havia perdido peso, perdido o sono, perdido a postura confiante que antes carregava como uma coroa. A maquilhagem era leve, o cabelo arrumado, mas sem vida. A família sentou-se ao lado dela, parecendo mais pequena do que nunca. Nathan entrou com uma compostura perfeita, vestindo um fato à medida que refletia a autoridade tranquila com que nascera. Não olhou para ela, não olhou na sua direção. Sentou-se com dois advogados ao seu lado. O juiz analisou os documentos profissionalmente. Senhora Bennett, disse ele, de acordo com o fundo estabelecido pelo pai do seu marido, não tem qualquer direito legal sobre os bens. O tribunal não pode conceder o que não pertence legalmente ao casamento. A voz de Camille quebrou-se em fragmentos desesperados. Meritíssimo, por favor. Eu não sabia, não foi minha intenção. Eu posso mudar. Eu amo-o. O juiz carimbou os documentos. Divórcio concedido e bateu o martelo. Camille engoliu um soluço abafado ao levantar-se, com os joelhos quase a ceder. Correu atrás de Nathan antes que ele chegasse ao corredor. Nathan, por favor, sussurrou ela com a voz trêmula. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Ele não parou. Nathan, imploro-lhe, gritou ela mais alto, agarrando-lhe a manga. Desculpe, eu não sabia, eu não entendia. Por favor, me dê mais uma chance. Nathan finalmente virou a cabeça ligeiramente. Não o suficiente para lhe dar esperança, apenas o suficiente para entregar a verdade com clareza devastadora. Não há mais nada, disse ele baixinho, e nunca haverá. Ela se quebrou na frente dele. Os joelhos bateram no chão. As mãos cobriram o rosto. Os soluços ecoaram pelo corredor. Nathan passou por ela, firme, silencioso, acabado. Ele saiu do tribunal com a calma de um homem a recuperar a sua vida. Ela permaneceu no chão muito tempo depois de ele desaparecer de vista. Uma mulher sem marido, sem carreira, sem amante, sem futuro, e sem ninguém a quem culpar além de si mesma. Ele nunca olhou para trás, nem uma vez. Espectadores, vocês acham que Kamai merece uma segunda oportunidade? Deixem as vossas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir e inscrever-se para mais histórias interessantes e reais.